Irmãos, lembrando, né, que nós temos as reuniões durante a semana também, você pode participar sempre que desejar. Vamos ler Isaías 12. Hoje eu quero falar sobre o Deus da minha salvação. Abre a Bíblia primeiro. A gente vai ler o capítulo 12 de Isaías. Depois você volta para o slide. Revista atualizada. Isaías 12. Diz assim a palavra de Deus: orarás naquele dia. Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Verso 2 de Isaías 12: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, é o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se em toda a terra. Exalta, jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Oremos. Senhor nosso Deus, nós lemos a tua palavra, Deus. Clamamos que o Senhor se faça claro neste momento através da tua palavra. Senhor, nós não conseguimos, eu não consigo alcançar o coração de ninguém, mas o Senhor, o teu Espírito, é aquele que pode chegar no íntimo, no coração do homem. E eu clamo, Deus, que o teu Espírito hoje à noite alcance os corações de receber a tua palavra. Nós clamamos hoje, tudo vai ser exposto. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus é salvação. Irmãos, eu estava nesse capítulo 12 de Isaías pensando o nossa salvação. Que coisa preciosa. Porque esse negócio é um perigo muito grande. Maior perigo que alguém pode enfrentar. Todas as igrejas, em todos os momentos, o maior perigo que o homem e a mulher podem enfrentar é o justo e a ira de Deus sobre os pecadores culpados. A ira de Deus sobre o homem, sobre a mulher, é a pior coisa, é o maior perigo que alguém pode enfrentar. As pessoas não entendem, as pessoas não param para pensar o peso da ira de Deus. É algo muito sério. O peso da ira de Deus que leva o homem a um sofrimento eterno. A menos que Deus, na sua bondade e misericórdia, os resgate debaixo do peso da ira de Deus. A gente olha o mundo hoje sofre com fome, pobreza, guerras, crimes hediondos, mudanças climáticas, como nós temos visto esses fenômenos, El Niño, La Nina, que a gente vê. A gente vê pessoas morando nas ruas, a gente vê violência sexual, a gente vê tráfico de drogas, pessoas devassadas, sofrendo, a gente vê tudo isso. E eu estava pensando, nenhum desses sofrimentos que a gente vê se compara com o maior sofrimento, que é o da ira de Deus sendo derramada sobre uma pessoa. Porque toda essa lista, ela é passageira. A pessoa pode sofrer, pode ficar doente, pode passar por muitos problemas aqui nesse mundo, mas isso um dia passa. Mas a ira de Deus derramada sobre o homem e sobre a mulher, por causa do seu pecado, isso dura por toda uma eternidade. O maior perigo que alguém pode passar é estar debaixo da ira de Deus. E muitas pessoas não acordam para essa realidade.
Muitas pessoas não abrem os olhos para enxergar isso. Querem ignorar o fato de que a ira de Deus está colocada sobre nós. As pessoas levam as suas vidas e nunca param para pensar o peso da ira de Deus. É algo sério, é algo terrível. Nós vivemos em dias em que as pessoas querem colocar as suas consciências neutralizadas, dormentes. Deus é bom, Deus me ama, eu posso viver minha vida porque Deus é amor, Deus é bondade. Mas a ira de Deus permanece sobre o homem por causa do seu pecado. Se a gente olha uma condição natural de todo homem, o homem no seu passado, na forma que nasceu, ele está debaixo do castigo, da opressão do pecado. A Bíblia diz que todos nós temos pecado. E a ira do Senhor se levanta sobre o homem. Irmãos, a gente precisa deixar essa mensagem muito clara. A gente fala muito do amor de Deus, e Deus de fato nos ama. Quantas vezes nós pregamos do amor, do amor, do amor de Deus, e o que é real é verdade, mas a ira de Deus também é verdadeira. O peso da ira de Deus é real, e a gente precisa abrir os olhos das pessoas sobre a ira de Deus, que muitas vezes as pessoas não lembram disso, e vivem as suas vidas no pecado, longe de Deus, em desobediência, sem compromisso, e não param para pensar na ira de Deus, que é real também. Isso me trouxe preocupação essa semana, irmãos. Isso me trouxe uma angústia, me trouxe uma aflição em pensar sobre isso. A ira de Deus é real. E quantas vezes nós ignoramos isso? Quantas vezes nós não lembramos disso? Quantas vezes as pessoas não param para pensar nesse fato da ira de Deus? É real, é pesada, é terrível. Uma pessoa irada é perigoso, é ruim. Você conviver com uma pessoa irada dentro de casa é terrível, você sabe disso. Você ter uma pessoa irada ao seu lado é perigoso. Agora imagina a ira de Deus, o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Nós lemos lá em Isaías 12 dizendo: e dirás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te irastes contra mim. A ira de Deus é real. Deus se ira contra o homem, Deus se ira contra a humanidade, Deus levanta a sua ira contra o homem e a mulher. Salmo 38:1 diz: ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Números 25:3: juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. A ira do Senhor. Tem parado para pensar nisso? Você tem pensado na ira de Deus? Ou você gosta de pegar todo dia a lembrança? Deus é amor, Deus me ama, sou amado por Deus, faço o que fizer, Deus me ama, tá bom. Lembra da ira também, lembra da ira de Deus também, que é real também. E olhe como você tem vivido. A Maurinho falava na mensagem dele há pouco tempo atrás: analise a si mesmo, olha como é que você está vivendo, porque a ira de Deus ela é real, é um fato, e nós não podemos brincar com isso. Romanos 2, versículos 6 a 8 nos diz: do justo juízo de Deus ele retribuirá como? Olha aí, a vida eterna aos que, preservando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Deus retribuirá. Deus retribuirá cada um. Deus vai retribuir vida eterna, bondade. Deus vai retribuir vida eterna a quem? Aos que, perseverando, fizerem o bem, procuram glória, honra, incorruptibilidade. Aqueles que procuram obedecer a Deus, andar na sua vontade, andar nos seus caminhos, perseverar na presença dele. Deus retribuirá vida eterna. Deus retribuirá
para aqueles que procuram aqueles que procuram honrar a Deus. Mas, o que tem? A ira de Deus. A ira de Deus sobre aqueles que desobedecem. Vida eterna. Ira e indignação. Vida eterna. Ira e indignação. É o fato de ira e indignação apresentarem aqui está mostrando um mundo de vida eterna. Ira e indignação eterna também. Eterna também. Sobre o que está sendo colocado a sua vida. Segundo Tessalonicenses 1, versículo 8 e 9, diz assim: quando o céu se manifestar, o Senhor Jesus em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade eterna, destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. A ira de Deus se manifesta contra aqueles desobedientes, aqueles que brincam com as coisas de Deus, aqueles que não levam Deus a sério, aqueles que não querem parar para pensar nisso, sem obediência, sem santidade. A ira de Deus se revela, se manifesta. O nosso Deus, diz a Bíblia, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E isso me faz pensar muito, irmãos. Já parou para pensar como era outrora, como era no passado, no mundo antigo? Você vai olhar Noé, lembra da história de Noé? Pecado, imundícia, as pessoas bebiam, falhavam, casavam-se, davam em casamento, prostituição, adultério e violência e tanta coisa mais. A Bíblia diz que aquilo subiu ao Senhor e o Senhor falou: eu vou destruir tudo que eu fiz. A ira de Deus derramada sobre a humanidade. Deus poupou Noé com a sua família, mas o resto foi o quê? Totalmente destruído, aniquilado. Morreram todos o peso da ira de Deus derramada ao povo desobediente. Lembra de Sodoma e Gomorra? Cidades perversas, imoralidade, o pecado de forma exorbitante naquela cidade, as pessoas invertendo tudo. E você sabe o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Chegou a ponto do Senhor falar: eu vou destruir tudo nessa cidade. Tirou Ló, a sua família, e caiu fogo do céu e consumiu as duas cidades. A ira de Deus. Lembra de Faraó no Egito? Faraó não libera o povo de Israel, não vai. O Senhor falou: deixa ir, não deixa, vai, não vai. Deus mandou as pragas do Egito, você conhece, as 10 pragas. No final, liquidando a fatura com a morte de todos os primogênitos. Morreu o filho mais velho de todas aquelas famílias, exceto daqueles que estavam protegidos com o sangue da ovelha, representando o sangue de Cristo Jesus. O resto, em toda a casa houve pranto, choro, porque o filho primogênito morreu. O que é isso? A ira de Deus. A Bíblia diz assim: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É coisa terrível. Como é que você tem levado Deus na sua vida? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Você tem levado Deus a sério? Ou você está brincando com Deus? Você tem falado a seriedade desse Deus? Ou aquela geração que diz a de Deus? Ah, Deus é tão bom. Mas Deus também é fogo consumidor. A ira do Senhor é real. Irmãos, nós precisamos proclamar essa mensagem. Eu estava olhando os profetas no passado, eram as mensagens de juízo de Deus, anunciando o povo: arrependa, porque a ira de Deus é real. E o povo, quando mantinha-se rebelde, era levado para a cativeiro, sofria. Como nós não temos que em volta de um ponto da ira de Deus. Aí é um fato. Mas, meus irmãos, apesar de tudo isso,
apesar de todos nós nascermos debaixo de descendência, apesar de que a Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado, vivemos em pecado, naturalmente estamos debaixo da ira de Deus. Apesar desse fato, existe uma boa mensagem. Apesar desse fato, existem as boas novas, existe uma notícia boa. Apesar disso, existe a mensagem que no presente tempo, Isaac, no presente tempo nós podemos desfrutar de um grande privilégio, porque o Senhor Jesus veio a este mundo e suportou, levou sobre si o peso da ira de Deus. Aquilo que cabia a nós, aquilo que nós merecíamos, aquilo que nós estávamos indesculpáveis diante de Deus, porque nascemos, devemos, mas o Senhor Jesus veio a este mundo e sobre si levou o peso da ira de Deus. Versículo 1 do capítulo 12 diz assim: mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Aquela ira de Deus que estava para nós, Jesus lá na cruz do Calvário falou: Pai, eu estou suportando o peso da ira, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que o peso da ira de Deus não caia sobre ele, não caia sobre ela, mas que fique sobre mim. Jesus pagou o preço da nossa dívida diante do Senhor. A nossa justificação, ela não está baseada na nossa justiça, mas a nossa justificação diante de Deus está baseado na justiça de outra pessoa, porque nós não poderíamos nos justificar, nos livrar da ira de Deus por nós mesmos. Nada que nós façamos poderia resolver, mas alguém teve que fazer isso por nós, alguém teve que suportar isso, e esse alguém, o Senhor Jesus. Nós somos justificados por causa de uma justiça que não é nossa. Irmãos, não é a nossa justiça que faz a nossa justificação, que faz com que a ira de Deus se desvie de nós. Não são nada que eu faço. Eu não sou justo diante de Deus por causa da minha justiça, mas por causa da perfeita satisfação da justiça de Deus em Cristo Jesus. Todos os meus melhores atos, as minhas melhores obras, o profeta Isaías registrou que é comparado a trapos de imundícia. É pano que cobre uma ferida podre. É isso melhor que eu faço. Mas Jesus, na cruz, ele levou sobre si o peso da nossa culpa. Levou sobre si a ira de Deus. Irmãos, nada que nós façamos. Tem um hino, eu retratei esse hino aí, e esse hino diz assim: nada trago, nada em minhas mãos eu trago, simplesmente a tua cruz me apega. Nu venho a ti por vestes, incapaz, olho para ti por graça, imundo eu vou à fonte, lava-me, Salvador, ou eu vou. Isso é um hino muito bonito. Estava lembrando desse hino e pensando, é assim que nós nos colocamos diante de Deus. Nós não contribuímos em nada para a nossa salvação. O que eu quero que você entenda aqui hoje à noite é que nada que você fizer, nada que eu fizer, vai nos fazer desviar da ira de Deus. Entenda isso. Nada que nós fizermos, mas é o que o Senhor Jesus fez. O nome pelo qual cada cristão deve ser chamado é o que Jeremias 23:6 diz: o Senhor é a nossa justiça. Ou como nós lemos em Isaías 12: Deus é a nossa salvação, porque foi Ele que fez com que a ira que era direcionada sobre nós passasse para o Senhor Jesus. Isso é algo que nós precisamos pensar. Como eu estou me conduzindo nesse mundo?
Aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre. Deus é a minha salvação. Jesus carregou o peso da ira que era para nós. Isaías 53, versículo 7 e 8. Nós muitas vezes lembramos desse texto na ceia. Ele diz: Ele foi oprimido, afligido, não abriu a sua boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim abriu a sua boca, da opressão do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Por governado aos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Jesus foi levado à cruz como ovelha muda. E eu estive pensando essa semana, naquele momento da crucificação, né? Ah, que momento tremendo. Jesus, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, estava lá desde o primeiro momento da criação. Ele agora passando ali no meio daquele povo, carregando aquela cruz, sem abrir a sua boca, todo machucado, maltratado, as pessoas cuspindo e maltratando, e ele fazendo tudo aquilo só por uma razão: para que a ira de Deus fosse desviada de nós e recaísse sobre ele. Isso é amor, demonstração prática de amor por nós. Agora aquele que nele crê recebe o benefício desta obra. Aquele que não crê, a ira de Deus continua sobre ele. A ira de Deus permanece sobre ele. Ele foi feito pecado por nós. 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificados pelo Espírito. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez, ele suportou, ele levou. A ira de Deus é fato, mas nós temos um que veio para receber o peso da ira de Deus, para que não caísse sobre nós. Jesus veio para receber o peso, a ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade, mas Jesus se coloca no meio e ele leva esse peso para que não caia sobre nós. E é por isso que nós olhamos para Cristo e dizemos: Deus a minha salvação. O Deus da minha salvação, é a Ele que eu clamo, é a Ele que eu busco. E eu vou caminhar para terminar lembrando das nossas perspectivas de futuro. Passado, condenado, peso da ira. Presente, Jesus pagando o preço por nós. E o futuro é onde está a nossa expectativa. O versículo 2 que nós lemos, falando do futuro, diz: eu confiarei e não temerei. Isaías 12:2. Esse é o Deus da minha salvação. Eu confiarei, eu não temerei. Confiarei e não temerei. Meus irmãos e irmãs aqui hoje à noite, você que está conosco, você tem essa confiança em Deus? Você confia e não tem medo? Não precisa ter medo, não. Quando eu falo da ira de Deus, você levar a sério o assunto da ira de Deus, não é para ter medo, não. É para você confiar em Deus e não precisa ter medo. É para você examinar a si mesmo e ver como é que você está vivendo. Confiarei e não temerei. Cantamos aquele hino do Salmo 27. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem? Salmo 40, versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Senhor também, Ele é Êxodo capítulo 2 diz assim: o Senhor é a minha força,
porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Estamos salvos, estamos protegidos. Nós estamos protegidos. Ele é a salvação. Nós confiamos, não temos medo. Nós nos alegramos. Ele é a nossa força. Ele é a água viva. É a salvação. Isaías 12 diz: e vós uma alegria tirareis a água das fontes da salvação. Ele sacia o nosso coração. Apocalipse 22:17 diz: e o Espírito e a esposa diz: vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água viva. E o verso 4, lá de Isaías 12, diz: e por ele nós damos testemunho. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembra o que ele fez. Excelso o seu nome. Irmãos, nós cantamos aqui, Salmo 126:3 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais nós estamos alegres. Gostaria muito que hoje à noite, ao voltar para a sua casa, você voltasse cheio de júbilo, de alegria, porque o Senhor Deus tem feito grandes coisas por nossa vida. Só o fato de nós não devermos mais diante de Deus motivo de exaltação, de louvor a Deus. Fomos justificados. Ele merece o nosso louvor. Salmo 103, versículos 1 e 2 nos diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Louve a Deus, exalte, engrandeça, cantai ao Senhor. Verso 5 nós lemos: cantai louvores, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Sabe, meus irmãos, nós falamos na ceia. Sabe da boca de quem Deus espera louvor? É da nossa boca. Deus espera exaltação, é da nossa boca, de nós que já conhecemos Jesus como Salvador. Nós e exaltar o Senhor, alegria, vida, esperança, proteção, vida. E quantas poucas vezes abrimos as nossas bocas para exaltar ao Senhor, enquanto do outro lado abrimos a boca tantas vezes para reclamar e murmurar. Você já foi livre da ira de Deus, você já foi salvo. Abra sua boca para exaltar o nome do Senhor, engrandeça o nome dele. Verso 6, terminando o capítulo, diz: exulta e jubila, ó de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. O Senhor está bem. Nós, você crê nisso? O Senhor está bem. Nós estamos aqui porque um dia a ira de Deus estava sobre nós. Mas o Senhor lembrou-se de nós, nos tirou daquele mundo de pecado, nos tirou da condenação, nos colocou diante dele como filhos amados, podendo estar diante dele louvando e exaltando o nome do Senhor. Exulta, jubila, grande é o Senhor. E ele prometeu em Mateus 28:20, um texto tão conhecido: e eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Por isso nós podemos, de uma forma muito convicta no nosso coração, fazer como Davi faz no Salmo 23. O Senhor é bom. O Senhor pastor. O Senhor é o meu pastor. Ao pegar esse último 12, porque eu sei quem eu cuido. E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da vida eterna? Eu estava também pensando a essência
maior que nós podemos ter dentro do cristianismo é a certeza de saber que nós somos salvos. Somos salvos em Cristo Jesus. Saber que já somos salvos. Saber que os meus pecados estão perdoados. Saber que eu pertenço a Deus. Saber que eu tenho uma comunhão com Deus. Que maravilha nós temos isso. Isso é a melhor coisa. Para de olhar para os seus problemas. Para de olhar para aquilo que você não tem. Para de olhar para aquilo que você acha que está fazendo falta. Para de olhar para os seus problemas dentro da sua casa, na sua vida. Olhe para dentro de você. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu não vou mais para o inferno. Eu não estou mais debaixo da ira de Deus. Isso é motivo para que eu possa exaltar, louvar, bendizer o nome do Senhor durante todos os dias da minha vida. Quando você começar a lembrar daquilo que está fazendo falta, daquilo que te traz algum tipo de preocupação, lembra, eu já não estou mais debaixo do peso da ira de Deus. Esse é o motivo da minha boca se encher de júbilo e o meu coração exaltar ao Senhor. Vamos ficar de pé, gente, orar. Os crentes podem, de uma forma legítima, de uma forma certeira, chegar diante do Senhor. Paulo escreve assim em Efésios 3, 11 e 12, ele diz: em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo qual temos ousadia, acesso com confiança, mediante a fé. Ele escreve: pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Efésios 2 e 18. Deus ouve a voz do nosso coração. Deus ouve o nosso clamor. Nós temos acesso à presença de Deus. Nós temos acesso à presença de Deus. Quer coisa melhor do que isso? A Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. A ira de Deus sobre nós, mas Cristo Jesus veio para tomar o peso da ira de Deus sobre nós e para nos fazer uma ligação novamente com o nosso Deus. Hoje nós podemos chegar diante dele, nós podemos orar: Senhor Deus, em nome de Jesus, isso acontece. Você está chegando diante de Deus e ouvindo ousadia, que Paulo diz, convicção. Você tem acesso à presença de Deus hoje. Você pode falar com Deus. Esse Deus que usa toda a sua triunidade, nós possamos estar diante dele. Eu acho esse versículo aqui, Efésios 2, 18, porque traz a nós a trindade trabalhando, não é? No nosso acesso diante de Deus. Pois por meio dele, que é Cristo Jesus, nós temos acesso ao Pai pelo Espírito. Os três, o nosso Deus triuno, trabalhando em prol da minha vida, da sua vida, para que nós possamos estar diante de Deus, louvando, adorando e exaltando Ele. Como está a sua vida? Pensa nisso. Organiza a sua vida diante de Deus hoje à noite. E sinta essa paz, alegria de estar diante do Senhor. Oremos.